Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com a empresária de mão cheia, afinal de contas ela é dona de 2 empreendimentos, a empresária Kellen Alves, que está aqui justamente para poder falar sobre o empreendedorismo feminino. Kellen, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E Kellen, para a gente poder começar nosso bate-papo, é claro que falar sobre empreendedorismo feminino hoje é algo magnífico, porque hoje são centenas de mulheres que são donas dos seus próprios negócios. E você, como uma empreendedora com 2 estabelecimentos, com 2 empreendimentos, como é que você vê o crescimento, né? Esse empoderamento das mulheres de terem os seus próprios negócios e serem bem-sucedidas? Eu vejo como uma oportunidade, igual você falou do crescimento, na pandemia a gente conseguiu ver, né, que as mulheres começaram a investir mais, começaram a vislumbrar novas oportunidades. Eu acho que também muitas mulheres que são sozinhas, que sustentam o próprio lar sozinho, então a gente consegue enxergar isso também. Eu vejo como uma oportunidade porque, principalmente nos ramos em que eu trabalho, eu vejo oportunidade principalmente para mulheres que eu trabalho. Uma das empresas é focada em mulheres, né, que são roupas casuais e moda fitness para mulher, e são mercados que estão em crescente. Fácil não é, claro. Desafios estão vindo aí o tempo todo, do retrocesso que a gente teve agora da pandemia, desafios do mundo está mudando o tempo todo e a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu acho que é algo muito difícil, mas eu acredito também que nessas dificuldades a gente encontra oportunidades. Então eu vejo muita oportunidade hoje também para nós empreendermos enquanto mulheres, nos fortalecermos ainda mais dentro do sistema. E como é ser empreendedora em 2 segmentos totalmente antagônicos, um no ramo fitness e o outro de artigos religiosos? Eu acho ainda uma oportunidade maior, você acredita? Porque quando um começa a cair, o outro dá uma subida. Apesar de que os meus 2 segmentos, eles sempre mantêm uma constância, né? Porque um é artigos religiosos, então assim, a fé, ela está aí a todos os momentos, e é algo que eu me apego muito. E eu sempre trabalho muito com propósito. Sim. Então, eu acredito que tem um propósito em cima da loja de artigos religiosos, que o primeiro ponto principal foi a evangelização. Claro. Lógico que eu preciso de dinheiro para poder continuar. Não vou ser hipócrita a ponto de falar que não. Mas eu vejo que tem oportunidade sim. E no ramo de moda feminina, é um mercado que está em constância crescente também, gente. Moda fitness, está todo mundo cada vez mais, a gente estava até falando sobre isso, né? Cada vez mais focado na saúde, é algo que hoje a gente precisa muito também, ainda mais com essa aceleração todo do tempo, ansiedade, precisa ter esse controle. E o empoderamento feminino, eu acho que através daquilo que você veste também, você consegue trazer aquilo que você faz no seu dia a dia. A gente acaba não percebendo, né? Sim. Mas aquilo que eu tenho aqui na minha mente, a minha força todos os dias de levantar, de trabalhar, de cuidar do meu próprio negócio, eu posso demonstrar ela através daquilo que eu visto, que é o visual. Porque, querendo ou não, o ser humano ele é muito visual, né? Com certeza. Você chega, a primeira coisa que você vê? A roupa que a pessoa está vestindo. Exatamente. É como ela se apresenta, como ela se posta. Então, acho que são dois segmentos diferentes, não é fácil, mas eu também consigo aplicar as estratégias. Você acredita? Que normalmente as estratégias que eu trago para uma, eu trago para outra, mas em cada uma de suas realidades. Exatamente. Mas eu consigo fazer a gestão financeira, eu consigo fazer a mesma que eu aplico em uma, eu aplico na outra também. Só a carga tributária que muda de um ramo para o outro, né? Mas... Sobre a carga tributária, e é algo muito falado, foi muito mencionado durante todas as campanhas, durante a campanha eleitoral do ano de 2022. E por que eu fiz esse preâmbulo e aonde nós vamos entrar? Sobre os desafios do empreendedorismo. Porque me parece que é um ponto pacífico, e você escuta isso de todo empreendedor, que empreender no Brasil é muito complicado, são muitas taxas, são muitos direitos, enfim. E um dos pontos que são mencionados pelos empresários é justamente essa questão da alta carga tributária, várias propostas de reforma tributária, enfim. Queria que você falasse e explicasse se de fato empreender no Brasil é muito difícil. Afinal de contas, você tem 2 empresas, então os seus problemas são multiplicados por 2. Demais. E assim, a gente tem uns impostos também que eu tenho muitas mercadorias que saem fora do estado. Sim. Então, assim, até na loja de roupa de moda casual e moda fitness, eu tenho procurado empresas que são de Minas, para mim poder pelo menos diminuir. A distância menor. Exatamente. Então eu consigo estar diminuindo nessa parte de impostos, né? E tem também do E-Social, né? Que são as despesas com pessoal também. Sim. Que, gente, não é fácil não, tá? Porque assim, a gente entende que tem os direitos, eu também sou empregada em uma outra empresa. Sim. E a gente quer ter os nossos direitos, mas a gente tem que se posicionar também no lugar do patrão, porque não é fácil. Não é só o salário que cai em conta.
Aí, fora isso, a gente tem que pagar um contador para poder fazer todos os processos. Então, assim, fácil realmente não é, mas a gente vai montando estratégias, vai fazendo jogadas, e eu estou procurando tentar trabalhar um pouco dentro de Minas também, para diminuir um pouco dessa impostação. Como as redes sociais hoje em dia impulsionam os negócios de vocês, empresários, independentemente do segmento no qual você atua? Como, por exemplo, você é dona de um empreendimento de artigos religiosos e o outro do ramo fitness. Como é que você utiliza as redes sociais e o quão positivas são as redes sociais? Nossa, eu comentei isso hoje com uma das minhas funcionárias. Gente, é o futuro. Não tem outra forma senão redes sociais. As pessoas hoje, a vida está muito corrida. Então, eu acredito que eu, você, assim como todo mundo que está nos assistindo, tem uma vida muito corrida. Então, às vezes, não tem tempo de estar parando. Ah, vou parar e vou ir lá na loja olhar uma roupa de academia hoje. Não dá tempo, na correria não dá tempo. Então, quando ela consegue ir até as redes sociais, né, quer seja no e-commerce ou mesmo ali pelo Instagram, eu consigo ir lá e colocar essas peças. Então, o que eu tenho focado muito e cada vez mais é conseguir trazer os tamanhos das peças. Porque quando você vê lá o seu tamanho, você vai conseguir já fazer a medida e essa peça vai chegar até você naquilo que você esperava, na expectativa. E muitos detalhes, tirar foto dos detalhes da peça, para a pessoa conseguir, mesmo não estando ali presente de modo físico, trazer isso para ela também, estando do outro lado ali da tela do celular ou da tela do computador. E a oportunidade, porque cada vez mais as pessoas estão mais digitais. Você está no ramo do empreendedorismo há quanto tempo? De artigos religiosos, 3 anos. Sim. E com a minha agora de moda casual e fitness, a gente abriu em maio, né? Até 7 meses. Então você, principalmente nos artigos religiosos, você pegou os períodos mais agudos da pandemia. E como foi justamente ter o empreendimento, nós sabemos que o ramo empresarial, independentemente do segmento, foi um dos que mais sofreram. Como é que você se viu, como você atuou, quais foram as estratégias utilizadas para sobreviver? Gente, foi muito interessante a questão da live. Sim. Aquelas lives foram um sucesso no período da pandemia. Foi interessantíssimo. Você fala dos cantores. Não, a gente fez live na São Bento. Sim. Nós fizemos live, os cantores faziam, né? Sim. Eu falei assim, mas se eles fazem, a gente pode fazer também, Com por que certeza. não? E assim, as minhas peças lá paradas, e a conta chegando, conta de água, luz, contador. E querendo ou não, a gente tem que pagar também os funcionários, Exatamente. porque, gente, eles têm as contas deles para pagar, assim como a gente também. E aí eu montei as estratégias de live. Fiz muita live no período de pandemia. E eu vendi muito mais em live do que em dia tradicionais. Olha que interessante. Muito mais, muito mais. Então, a gente, como tinha os horários, né, de trabalho, quando não tinha, a gente realizava as entregas, né, quando podia abrir os comércios, porque tinha os períodos, né, e a quantidade de pessoas que poderiam adentrar o comércio. Então, as pessoas iam e buscavam. Agora, os que não fossem, a gente fazia as entregas. Muita live. Em relação ao momento atual do empresário e principalmente do comércio, porque os períodos mais agudos da pandemia já foram embora. Mas ainda estamos vivendo a pandemia, mas não parece tanto. Porém, me parece que o empresário e o comércio como um todo estão respirando um pouco mais, já respiraram um pouco mais no ano de 2022 e neste ano de 2023 sobreviver ou tentar ganhar tudo aquilo que não foi possível ganhar em 2020 e 2021. Eu acredito que, assim como eu, todos os empresários estão um pouco receosos, como que vai ser os próximos meses. A gente ainda está nessa indecisão. Só que eu costumo usar muito aquela parte de mola. Uma mola, quando você vai apertando, 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 ela fica bem contraída. Sim. E logo depois ela expande. Então, eu sempre falo isso muito com as minhas funcionárias. Gente, nós estamos num momento de aperto. Então, nós vamos exigir um pouco mais. Então, eu elaboro novas estratégias. Dentro de Itaiomi, eu faço muito condicional, a gente vai até a cliente, a gente envia mensagem. Fora, nós estamos buscando através de redes sociais, nós enviamos mensagens, oferecemos as nossas peças. Estamos adotando novas estratégias, principalmente, como você falou, digital e marketing. Com certeza. Porque a gente precisa abranger um mercado maior. A gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Sim. Então, assim, faço uma estratégia hoje, deu certo, beleza, vamos continuar. Não tem problema nenhum você fazer a mesma coisa repetidamente. Só que se não deu certo também, tudo bem, gente, não deu certo, a gente está no momento de aperto, né, dessa mola, mas eu acredito também, quando essa mola já expandir, vai ser uma expansão bem grande. Então, eu acredito que é um momento difícil, nós vamos continuar passando por um bom tempo, um momento de indecisão, mas eu acho que nós já estivemos em momentos muito piores, que foi um momento que você não tinha nem oportunidade de abrir o seu comércio, vendo as contas chegarem, e aí você tinha um desespero tremendo nas mãos.
Hoje não, acho que igual você falou, já está mais tranquilo, mas comércio, ser empreendedor no Brasil, é isso aí, entendeu? E são nesses momentos mesmo de aperto que a gente vai crescer, vai ser mais criativo. Sim. Porque senão você está ali na zona de conforto, tá tudo certo, o dinheirinho está caindo. Então, se nesse aperto você vai ter oportunidade de abrir a mente um pouco mais, de criar, de inovar, é a oportunidade ideal. E são nesses momentos que os grandes empresários se destacam. Com certeza. Então, gente, ó, oportunidade. E por isso que você é uma grande empresária. Sobre isso que você falou, estamos chegando na parte final do nosso bate-papo. E, como eu sempre faço questão de citar, que a nossa vida, ele é um livro cercado de várias páginas, de vários capítulos, de vários episódios. E essa entrevista aqui faz parte, de certa forma, do livro da sua vida. E eu queria saber de você, qual foi o pior momento já vivido na sua vida e o que você fez para poder se superar e encarar de frente essa dificuldade e conseguir vencer? Pior período? Na vida pessoal, na vida profissional, fique à vontade. Na vida, eu falo mais na parte profissional, eu vou trazer um outro trabalho que eu tive, né, antes de estar aqui. Quando a gente está no começo da carreira, sim, sabe? No começo da minha carreira eu acho que foi mais difícil, porque eu ainda era muito nova, foi quando eu peguei a gerência do Sicoob, e eu peguei numa praça que a gente não tinha destaque nenhum. Lá era sim, Banco do Brasil todo mundo conhece, né? Então eu tive essa dificuldade naquele período muito nova, tinha pouca experiência. Então hoje, quando eu encontro desafios na área profissional, eu me apego àquilo que eu vivenciei no passado. Foi o momento de conquistar mercado. Sim. Então acho que assim, a gente tem que ficar focado no futuro, né, do presente que a gente está vivendo, mas não esquecer de olhar ali no retrovisor, né, de olhar um pouquinho para o passado e as experiências que a gente já teve. Então isso traz um fortalecimento para a gente. Então foi esse desafio que eu tive na época, que foi realmente sem muita experiência profissional, um pouco ainda com medo, tinha que pegar uma equipe para poder gerir. E eu consegui, deu tudo certo, e acho que esses desafios, esses momentos difíceis, faz a gente ver quem a gente é de verdade. Com certeza. Porque às vezes a gente faz todos os dias e a gente não para se enxergar. Então quando você chega naquele resultado, você fala assim, poxa vida, eu consegui. Sim. Então daqui para frente eu vou empreender, vai ser difícil, vai ter os apertos, mas vai dar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo, sempre vai dar certo, e como deu certo aqui no nosso bate-papo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez, Kellen. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.